Exatamente, queridos amigos. Gostaria de abordar um tópico muito importante, um elemento muito interessante e importante da nossa realidade, que é a questão da mídia e por que a mídia foca em transmitir sempre tragédias. Por que a mídia foca em transmitir tragédias, notícias tristes, notícias escandalosas. A mídia ela surge, obviamente, como um canal informativo. Desde os tempos antigos, podemos meditar na mídia surgindo com a invenção da prensa e a automatização de impressão de notícias, que tinham um cunho, primeiro, obviamente, de informar coisas necessárias à sociedade. Em segunda etapa, obviamente, os escândalos sociais, assassinatos, homicídios, tragédias, eram de interesse público no sentido de você se proteger, saber o que está acontecendo, criar mecanismos de defesa. Então essas coisas obviamente eram veiculadas. Só que em algum momento, bem no passado, muito no passado, estou dizendo século XIX, descobre-se que a humanidade responde melhor, a sociedade responde melhor para comprar notícias tristes. Ou seja, as notícias de tragédias geram uma comoção de interesse e o jornal vendia mais. Então eu não posso precisar em qual momento da história os jornais, os vendedores de jornais, a prensa, os vendedores de papel, os escritores, redatores, eu não sei precisar em que momento exato na história humana, entendeu-se que veicular tragédias e notícias ruins vendia-se mais. Esse foi o primeiro ponto. Esse é o ponto inicial 1. Aí nós temos o ponto inicial 2. Qual que é o ponto inicial 2? É quando se entende que tem-se um efeito sobre a sociedade ainda maior. Porque, veja só, o primeiro efeito era a conquista de dinheiro vendendo-se tragédias, notícias chocantes, notícias que abalam a moral e a emocional do povo. Agora descobriu-se também, em segunda etapa, que o indivíduo, quando ele é bombardeado por notícias de tristeza, por notícias de morte, por notícias de caos, muita guerra, muita violência, muito homicídio, muito tiroteio, muito estupro, muito sequestro, quando isso passa a ser veiculado constantemente, a forma que o indivíduo vai moldar a realidade ao seu redor, que eu quero dizer, a maneira como o cérebro dele irá interpretar a realidade ao seu redor muda. Isso quer dizer que o indivíduo cidadão irá construir sobre a realidade ao seu redor, ele irá construir um modelo que está dizendo que a realidade ao seu redor é extremamente perigosa, caótica, altamente disfuncional, dotada de indivíduos que são letais e que ameaçam a sua segurança. Então, irei repetir para ficar bem sistemático. Quando a mídia passa a veicular constantemente notícias de tragédia, de coisas negativas, de mortes, homicídios, sequestros, e isso é veiculado o tempo inteiro, diariamente, constantemente, faz uma projeção interna, a mente do cidadão passa a entender que o único caminho existencial que há fora da mente dele, ou seja, a sociedade ao seu redor, ela é aquilo que ele está vendo todos os dias. Ele passa a criar uma projeção imagética do mundo externo como sendo algo extremamente cruel, distorcido, vil e perigoso. Esse tipo de comportamento intelectual, ele tem vantagens para a dominação social que são imensuráveis. E aí temos que ver em qual momento os redatores, vendedores de jornais, os políticos, a sociedade controladora, temos que saber em que momento eles entenderam que isso estava acontecendo como efeito de controle, mas na verdade isso é em tese uma propaganda que sempre existiu, que é a propaganda do inimigo. Propagar o inimigo gera comoção de ódio e facilita juntar um grupo social para agredir o inimigo. As guerras sempre se constituíram assim, através da difamação do grande inimigo. Só que o que os jornais perceberam, pelo acaso talvez, foi que ao constantemente bombardear o indivíduo com notícias trágicas sobre a sociedade, o grande inimigo se tornava a sociedade no qual ele estava inserido. Então esse grande inimigo que é necessário para comoção e manipulação sociais, para gerarem guerras e conflitos, em vez de ser um inimigo externo, ele passou a ser a própria sociedade dentro da qual o indivíduo estava inserido. Quando a sociedade se torna o inimigo número 1 do ser humano, na sociedade que ele está inserido, ou seja, o inimigo número 1 do indivíduo é a própria sociedade na qual ele está inserido, nossa, isso gera uma série de efeitos em cadeia. Isso gera uma cascata de efeitos espiralantes que vão em espiral trazer um completo caos social, e é o que nós vemos hoje. Por quê? Porque a primeira coisa que isso vai fazer é colocar o indivíduo em estado de defesa e alerta.
Eu preciso que vocês entendam isso, que os estados de defesa e alerta humanos, eles são derivados do nosso cérebro límbico. O cérebro límbico é a parte cerebral do ser humano que está em comunhão com os répteis, com os mamíferos e com as aves. É o cérebro de sobrevivência. Nós, no processo evolutivo, herdamos esse cérebro que faz parte dos ancestrais comuns dos quais o nosso DNA evoluiu. O cérebro límbico, ele é o cérebro da sobrevivência. Ele é ataque ou fuja. Ataque, proteja-se ou fuja. Ele é um instinto de sobrevivência no mais alto nível de resposta. Respostas imediatas, respostas muito graves e sérias, respostas que vão sempre ativar todos os seus hormônios. Então, quando você joga o indivíduo em estado constante de tristeza, bombardeando notícias negativas, notícias de morte, de tragédia, de vilicitude social, esse indivíduo ele vai entrar em estado de defesa e alerta, que é o cenário social, principalmente nas cidades grandes. Se você for em cidades grandes do Brasil, as pessoas estão todas em cenários de estado de alerta. E aí esse estado de alerta, tanto tem aquele programa, né, alerta geral, balanço geral, que passa só a tragédia. Parece até que há uma manipulação da mídia em falar alerta geral para que seja bem preciso o nome do programa, que é colocar as pessoas em estado de alerta geral. O estado de alerta geral é o pior alerta possível. É o pior estado emocional possível, porque ele vai ativar dopamina. Não, perdão. Ele vai ativar noradrenalina e cortisol. Não tem nada a ver com a ativação de dopamina nesse momento. Quando o indivíduo está em estado de alerta e sobrevivência, ele ativa dois hormônios muito sérios, que são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Esses hormônios são extremamente estressantes. O indivíduo sobre esses hormônios, ele fica estressado, ele vira uma pilha de nervos. Por isso que na cidade grande as pessoas são uma pilha de nervos. Por isso São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas estão ao ponto de explodir, porque o grau de negatividade imposta pela rede midiática faz com que elas tenham mais medo e mais tensão e mais estado de sobrevivência. Todo mundo está no estado de sobrevivência. O estado de sobrevivência, ele vai alocar, ele vai acoplar, ele vai transmitir essas necessidades de tomar decisões. E aí vem o seguinte: quando o indivíduo tem ameaçado a sua integridade, quando ele tem ameaçadas a sua percepção de que nada está sendo feito ao seu redor, o que eu quero dizer? Que conforme essas notícias se propagam, o indivíduo percebe que o Estado não funciona, que as instituições que devem protegê-lo não funcionam, que a polícia não funciona, que os ministérios estão todos corruptos, que todo o Senado é corrupto, que todo o ambiente jurisdicional é corrupto, que todo o ambiente executivo é corrupto, que as Forças Armadas são corruptas. Quando o indivíduo tem essa visão geral de que tudo caiu, ele vai tentar tomar um dos dois caminhos que são possíveis pelo cérebro do réptil, que é atacar, se defender ou fugir. Então ele vai tentar atacar ou fugir. Nessa de atacar, é muito comum que o indivíduo vá tomar para si a função de arauto, a função de arauto salvador da sociedade. E aí começa a se gerar todo o heroísmo que faz a mentalidade de guerra. Se você assistir qualquer documentário de guerra que entreviste os soldados que lutaram na guerra, todos eles estão manipulados por uma ideologia de que eles são os arautos da salvação. Essa ideologia dos arautos da salvação, inclusive, ela vem já inseminada nos super-heróis. Por isso que eu estou dizendo que os super-heróis e a agressividade são terríveis para a formação da concepção humana, porque elas vão gerar esse processo individual de que o ser tem que pegar a sua arma e lutar contra a grande ordem social que está causando o caos. Só que o problema é que essas pessoas estão sob efeito de adrenalina, sob efeito de cortisol, ou seja, você achou um jeito de dopar essas pessoas puramente com as notícias. Olha que interessante, o jornal ele achou um jeito de dopar as pessoas unicamente com notícias. Ele dopa as pessoas de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Quando as pessoas estão dopadas com esses hormônios, elas serão acessadas pelo seu cérebro límbico, o cérebro primitivo reptiliano, que é o cérebro que está nos animais. Quando você opera no cérebro límbico, suas ações são completamente não racionais, são ações agressivas ou fugitivas, são ações de defesa ou de ataque, de escapar e sobreviver ou de matar para morrer. Então, quando há esse estado, o indivíduo ele vai ser jogado à agressão ou à destruição, que é o que a sociedade quer. Por isso que a política é esse caos, por isso que as pessoas brigam, se matam, lado B e lado A, porque todas elas estão assumindo para si a função de arautos da salvação, porque elas entendem, pela grande carga de mensagens e notícias, que externamente tudo está caindo, tudo está
destruído, tudo está acabado. Como tudo está acabado, destruído, destroçado, o que ela tem que fazer para si agora, o que ela tem que fazer para salvar a sua família, aí vem esses lemas, salvar sua família, sua honra, sua propriedade, salvar sua integridade religiosa, para salvar, ela vai destruir. Por quê? Porque é o comportamento límbico reptiliano. Reptiliano aqui, estou falando do cérebro do réptil que a gente herdou. Ou seja, é o comportamento réptil, eu vou matar para salvar, que é literalmente o que a gente fazia na primitividade. Matar para salvar, matar para se proteger. É muito interessante ver que a adoção de ideologias, o comportamento de grupo, a formação de grupos ideológicos que vão gerar ataques sistemáticos uns aos outros, na verdade, lá no fundo, é até um pouco triste porque essas pessoas estão desesperadas. São pessoas que estão completamente desesperadas e elas estão uma pira de nervos de adrenalina e cortisol que elas estão no ponto que elas não raciocinam mais, elas formam mentalidade de grupo, formam redes neurais, como ensina o cientista Nicoleles. Eles formam brain nets, redes neurais de ataque e de proteção. E aí você vai gerar as microideologias de grupo que vão se destruir, vão gerar todo esse caos que nós estamos presenciando, que é a intolerância religiosa, a intolerância política. Por quê? Porque a intolerância religiosa e política, elas são necessidades do indivíduo falar, não, eu preciso tomar a rédea do poder. E tudo que está acontecendo ao meu redor é culpa dessas pessoas. Aí que vem, se a notícia ela joga a tragédia, o crime, o homicídio, ela precisa também jogar o quê? Os culpados. Jogar os culpados é fundamental. Então, a narrativa midiática ela vai sempre ter um foco de gerar um enredo, e esse enredo ele é meio cinza. O que é meio cinza? Ele tem valores morais de peso distintos. Isso é muito importante que vocês entendam, pessoal. Muito importante que vocês entendam isso. É assim de suma importância que vocês entendam isso.